Que a graça de nosso Deus e Pai e a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta noite, amém? Quem aqui está alegre nesta noite? Aleluia! Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Se assente por um instante. Eu estou extremamente feliz, extremamente alegre de estarmos aqui nesta noite, na abertura deste trabalho. O Senhor Jesus Cristo colocar este projeto em meu coração, ainda no ano passado, quando eu ainda estava em Portugal. E Deus falara comigo, me incentivando, me inspirando a isso. E eu via também a necessidade do nosso campo, do nosso ministério, e também da igreja, não só a Assembleia de Deus Missão, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a sua denominação, ela precisa de pregadores que preguem a verdade do Evangelho. Nós estamos cheios de pregadores aí que pregam heresias, que pregam coisas que não estão contidas na Bíblia Sagrada. E esse projeto, que já não é mais um projeto, porque ele já saiu do papel, está em ação. Tudo isso é para que nós, obreiros do Senhor, ministros do Evangelho, preguemos a palavra de Deus na sua essência, na essência do poder da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus nesta noite pela sua vida, por você que saiu da sua casa, se deslocou do seu lar e veio até aqui, deixou tudo aquilo que você estava fazendo e veio até aqui nesta noite cultuar e ouvir a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, que nos cedeu esta oportunidade de estarmos fazendo a abertura deste trabalho aqui na cidade de Luzinópolis, nesta igreja maravilhosa. Gosto muito desse lugar, eu gosto muito desta igreja. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Osmar. Pastor Osmar, para quem não sabe, eu considero o pastor Osmar um mestre para mim. Pastor Osmar é alguém muito especial para a minha vida. Você pode não considerá-lo importante, mas para mim ele é muito importante, porque ele tem contribuição na minha vida e também neste ministério que o Deus Pai me concedeu. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Osmar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Emanuel Souza. É isso? Amém. Que é o nosso segundo vice do nosso ministério, do nosso campo. Que Deus te abençoe e fico muito feliz pela sua presença. Louvo a Deus também pela vida da diretoria dos semeadores, pastor Anatan, que agora está na frente do trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Gilvan, que de última hora ele aceitou o nosso convite para estar formando essa diretoria. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém. Louvo a Deus também pela vida do secretário auxiliar, irmão Alci. De última hora eu falei com ele, convidando para fazer parte dessa diretoria, e ele se disponibilizou muito rápido e aceitou o meu convite. Para quem não sabe, o secretário da igreja, do ministério, de cada departamento, é a pessoa que mais faz no departamento. O secretário não é uma tarefa fácil. O secretário é aquele que faz mais coisa. Então que Deus te abençoe, meu amigo. Fico muito feliz pela sua presença nessa diretoria. Louvo a Deus pela vida do pastor Leonardo Silva de Imperatriz, que é o nosso segundo secretário. Abençoado de Deus.
Tenho muito respeito pela sua vida, muita consideração por si. Que Deus o abençoe grandemente. Louvo a Deus pela vida do meu amigo diácono Tiago Luiz Lopes, que é o nosso tesoureiro. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu ministério. O nosso segundo tesoureiro, o presbítero José Fernandes, não pôde estar por motivos justos, mas no próximo mês eu creio que ele estará. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que vieram juntamente comigo, do nosso amigo Gil Ellison. Levanta a mão aí para a igreja de conhecer, amém? Aleluia. Que veio conosco dirigindo, é o nosso motorista. Que Deus te abençoe, meu amigo. Louvo a Deus pela vida do cooperador Gleito, que está aqui conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Abramos as nossas Bíblias no texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 46. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 46. Aleluia. Eu estava aqui sentado e vendo os irmãos dando uma palavra, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Depois de tanto homem cheio de sabedoria e de conhecimento, eu fiquei assim meio balançado. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Quem encontrou o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 46, diz amém. Diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Vamos repetir o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se sente adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma cena que comove o nosso coração, relatada no capítulo de número 13 do Evangelho de João, é que Jesus, após revelar quem o iria trair, e que Pedro o negaria 3 vezes, o clima está muito tenso, o clima está muito triste, o clima está pesado. Jesus e os discípulos estão em um cenáculo, na ceia da Páscoa, mas essa noite
em vez de ser uma noite de alegria, torna-se uma noite de profunda tristeza. Os discípulos iam ali para se alegrar, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele já sentia as dores do Calvário. E o Senhor Jesus Cristo, Ele faz certas revelações que deixam todos os discípulos tristes, que deixam todos os discípulos cabisbaixos. Jesus faz a revelação que Ele vai ser entregue à morte, e a tristeza entra naquele ambiente, a tristeza entra nos corações deles. Mas entra-se no capítulo de número 14 do Evangelho de João, e o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a consolar os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois agora eu vou e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês estejam também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele fala isso, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele revela o caminho para o homem, os discípulos não entendendo, eles perguntam para Jesus: mas Senhor, para onde é que tu vais? Porque nós não conhecemos o caminho. E naquele momento inicia-se um diálogo, inicia-se uma discussão, porque Jesus está fazendo revelações da eternidade, mas os discípulos não estão entendendo, porque o entendimento deles está fechado. O entendimento deles está tão oprimido pela tristeza profunda, que eles não estão compreendendo o que Jesus está falando. Mas o Senhor Jesus Cristo, nos versículos seguintes, Ele vai fazer uma promessa, e essa promessa é uma promessa diferenciada das outras, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai preparar lugar, mas isso tem um espaço de tempo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai estar ali em corpo, Ele não vai estar ali na matéria, mas no versículo de número 16, Ele faz uma promessa dizendo: vocês não ficarão órfãos, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês já vão receber, porque vocês o viram e o conhecem, e está convosco, e futuramente Ele estará dentro de vocês. Aleluia! A promessa de Jesus é a promessa que vai vir outro Consolador. Eles poderiam muito bem pensar que fosse outra pessoa, pensar que fosse outro ser humano, mas a promessa de Jesus não é uma promessa da matéria, não é uma promessa física, é uma promessa espiritual, e para receber a promessa precisa ser espiritual. Mas antes de entrarmos nestes detalhes, primeiro nós temos que olhar para Jesus. Jesus, Ele estava triste, angustiado, e Ele leva os discípulos depois dali, Ele leva-os para o jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, Jesus, Ele vai orar, porque Ele não está suportando a angústia. Jesus, Ele precisa falar com o Pai. Jesus,
ele precisa estar em comunhão com o Pai, porque ele não aguenta-se de tanta angústia. A Bíblia, ela nos diz que Jesus, ele começa a orar, e quando Jesus está orando, a agoniação era tão grande que ele começou a suar. E quando ele começa a suar, ele começa a derramar gotas de sangue. Por que gotas de sangue? Porque o ser humano, quando ele começa a ficar com o coração a ponto de ter um ataque cardíaco, a ponto de infartar, ele começa a suar. E quando ele fica dessa maneira, ele infarta. Mas Jesus, ele não veio para morrer de infarto, ele veio para morrer na cruz do Calvário, para te dar vida. E quando Jesus, ele começa a suar, como Jesus não poderia morrer daquela maneira, ele começa a jorrar gotas de sangue através dos seus poros. E a Bíblia diz que ele orava e grandes gotas de sangue caíam no chão. A aflição de Jesus era tão grande que ele começou a suar sangue. E enquanto Jesus ora, os discípulos estão dormindo. Os discípulos estão tão angustiados, a opressão é tão grande que eles não conseguem ficar em oração, eles não conseguem ficar em vigilância, e eles começam a dormir. E Jesus vai lá, acorda eles, volta a orar, volta de novo para ver se eles estão acordados, eles estão dormindo. Isso acontece mais uma vez, e na terceira vez que Jesus volta, Judas e os judeus já estão vindo para prender Jesus. E se formos parar para analisar, nós vamos ver que a prisão de Jesus foi o crime mais grave da história. Primeiramente porque no jardim do Getsêmani era local de trabalho. O jardim do Getsêmani era um lugar onde eles retiravam azeite das árvores. Era um local de trabalho, e ninguém pode ser preso no local de trabalho. A segunda coisa, o erro mais grave na prisão de Jesus, é que eles prendem Jesus de noite. Não era possível prender ninguém à noite, é fora da lei. Aleluia. E eles prendem Jesus, eles violam o local de trabalho, e depois eles vão sem mandado de prisão. O crime mais grave da história foi a prisão de Jesus. E quando eles levam Jesus para o local onde ele vai ser julgado, Jesus é esbofeteado, Jesus é esmurrado, Jesus é humilhado. E quando ele é julgado e depois vai ser açoitado, eles preparam um chicote chamado azorrague. Esse chicote era feito com 12 tiras de couro, e cada ponta dessa tira tinha um pedaço de osso de carneiro. E quando batia-se nas costas de Jesus, as costas de Jesus começavam a se rasgar, e as costas de Jesus começavam a se abrir. Esse sofrimento, ele não pode por nós ser sentido nos dias de hoje, porque a nossa mente é tão fraca para captar essa dor. Mas tudo isso Jesus, ele faz por amor a mim e a você. Jesus, ele faz tudo isso, mesmo ele sendo Deus, por amor a você. Você não poderia chegar ao Pai, você não poderia chegar aos céus, mas Jesus, ele vem para abrir o caminho e para te levar ao Pai, à eternidade. Aleluia. Jesus agora
ele é levado até o Calvário, até o Gólgota, e lá ele morre crucificado. E depois da sua crucificação, ele é levado para o túmulo de José de Arimateia. E quando os discípulos terminam de ver todo aquele massacre, eles fogem, eles desaparecem, se trancam no lugar e ficam ali com medo, fugindo dos judeus, com medo de serem eles os próximos. Mas acontece que passa-se um dia, passa-se 2, passa-se 3 dias, e a Bíblia diz que ainda sendo escuro, de manhãzinha bem cedo, vamos dizer que era 5 horas da manhã, Maria Madalena vai mais as mulheres no túmulo de Jesus ungir o corpo dele. E quando elas vão chegando, vem a rocha removida. E quando elas veem aquilo, elas se enchem de temor. E elas vão perto para olhar devagarzinho se tem alguma coisa lá dentro. E quando elas não veem nada, elas se enchem de temor e se enchem de tristeza, pensando que alguém levou o corpo de Jesus. Mas só que Deus, ele é tão precioso que ele leva até os seus servidores para consolar as mulheres que foram ao sepulcro. Ele envia 2 anjos. E quando elas veem aqueles anjos, elas perguntam: vocês levaram o meu Senhor? Só que o anjo vai responder para elas: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. E elas começam a ficar atemorizadas, perplexas. E quando vão se virar para ir embora, Jesus aparece diante para Maria. E quando ele aparece para Maria, ele diz: vai até eles, os 12, e anuncia tudo o que vocês viram. Aleluia. Elas vão correndo, anuncia para todo mundo, ninguém crê. Pedro e João vão lá no túmulo para ver o que foi que aconteceu. Eles vão correndo, e quando chega na porta, João para. Pedro já entra logo de cabeça, e ele vê as vestes de Jesus ali. E quando ele vê as vestes de Jesus, ele começa a se lembrar da promessa. Aleluia. A Bíblia nos diz que a Páscoa era realizada num determinado tempo, e após 50 dias era se realizada a festa dos Pentecostes. Jesus, ele ressuscita, aparece aos discípulos durante 40 dias. Durante 40 dias ele ensina tudo aquilo que eles precisavam aprender. E no 40º dia, Jesus, ele leva todos os discípulos. Não é somente os 12, mas são 500 pessoas. Ele leva essas 500 pessoas até o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, ele começa a abrir o entendimento deles. E depois ele dá a ordem. Ele dá a ordem para os discípulos.
essa ordem não é só para aqueles que estavam lá, mas é para todo mundo que crê que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, Ele fala nos versículos em que nós lemos, Ele abre o entendimento deles e diz que assim o Cristo devia padecer, e depois fosse pregado o Evangelho em todas as nações, mas começaria por Jerusalém. E no final Jesus, no versículo 49, Ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E Ele estabelece uma condição: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para receber a promessa, primeiramente precisa-se de fé. Precisa-se de fé. É muito fácil dizer que você tem fé, pensando que é somente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É muito fácil, mas praticar a fé é que é o difícil. Porque a fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé, ela é formada por duas características. A primeira delas, a paciência. A segunda, confiança. Se nós formos olhar na luz do original, a palavra paciência, ela quer dizer algo que está embaixo de alguma coisa. Ou seja, a minha paciência, ela tem que estar debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, embaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que estar embaixo da rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A paciência, ela é definida em duas maneiras: a paciência passiva e a paciência ativa. A paciência passiva é desenvolvida todos os dias, nas provas que você enfrenta, nas tribulações que você enfrenta, naquela dificuldade contrária que você enfrenta, nas tribulações servidas no fim de pregar o Evangelho. Essa é a paciência passiva. Mas a paciência ativa, ela é diferente, porque ela é formada através da sua perseverança, através da sua persistência. A passiva é formada pelas tribulações que você enfrenta, mas a paciência ativa, ou seja, é perseverar em oração, é perseverar em comunhão com o Pai, é perseverar no conhecimento da palavra de Deus, é perseverar em consagração ao Senhor, que é se separar para Deus. Essa é a paciência ativa. E daqui a pouco nós vamos voltar nela novamente. E a confiança, confiança quer dizer algo que está debaixo. Paciência quer dizer ficar, permanecer. E confiança, fala-se de posição. Confiança, fala-se de uma posição que está abaixo, ou seja, daquilo que não vemos. O versículo 1 de Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, paciência, e a certeza ou prova das coisas que se não veem, confiança. Eu não estou vendo, mas eu estou esperando
e confiando. O Senhor Jesus Cristo, Ele morre, ressuscita e sobe aos céus. E os discípulos ficam, mas só que eles não estão vendo mais Jesus. A Bíblia diz que tinham 500 irmãos, 500 discípulos. Mas em Atos, quando o Espírito Santo é derramado, tem apenas 120. Tinha gente ali que não tinha paciência. Tinha gente ali que não tinha confiança. Aleluia. Tinha gente ali que não permaneceu debaixo da rocha. Não foi firmado na rocha. Porque quando o escritor aos Hebreus ele fala da fé, ele está falando de um fundamento, de uma construção que é desenvolvida, mas primeiro ela é levantada, e aquilo que é levantado, aquilo que é o fundamento, aquilo que está debaixo, nós não podemos ver, mas nós devemos confiar. Esse assunto é um pouco difícil, mas eu preciso da sua atenção, porque isso é importantíssimo. Aleluia. E quando a fé é formada por esses dois elementos, você consegue enfrentar qualquer coisa e permanecer. Você já viu tantos pastores, tantos obreiros que estão por aí desistindo do chamado, desistindo de pregar a palavra de Deus, desistindo de fazer a obra, desistindo de receber o chamado de Deus? É porque está faltando paciência e confiança. O Deus que te chamou não é um Deus pequeno que não pode te curar. O Deus que te chamou não é Deus pequeno que não pode prover o alimento para você. Ele não é um Deus pequeno que não pode te sustentar. Ele não é um Deus pequeno que não pode te proteger. Mas Ele é um Deus grande que está cuidando de você 24 horas por dia. Aleluia. Jesus ficou 40 dias na terra após a sua ressurreição, e 10 dias depois aconteceria a festa do Pentecostes. 500 pessoas 10 dias atrás viram Jesus, mas só 120 conseguiram permanecer os 10 dias. 120 esperou 10 dias. Quanta gente está deixando de receber a autoridade, o poder de Deus, porque não consegue esperar um pouquinho de tempo. Jesus deu 10 dias para aqueles discípulos, mas os que ficaram receberam a promessa de Deus. A segunda condição para receber a promessa é ficar em Jerusalém. Primeiro a fé, que é paciência e confiança. O segundo é obedecer a ordem de Jesus. Qual é a ordem? Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. A Bíblia, ou seja, Jesus, Ele não fala para os discípulos ficar em Jerusalém em constante oração. Jesus, Ele não fala para os discípulos ficar em Jerusalém se consagrando, não. Eles vão receber poder, mas não precisa ficar orando, não. É só obedecer a
ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele não está dizendo ficar orando em Jerusalém, ficar se consagrando em Jerusalém, não. Ele está dizendo, só fiquem em Jerusalém. É somente obedecer a ordem de Jesus. Tem muita gente que quer receber a autoridade de Deus, mas ele não obedece a ordem de Jesus. Ele quer receber poder, mas ele não obedece a ordem de Jesus. Aleluia. O que Jesus faz é só pedir para eles esperarem. Jesus podia muito bem mandar o Espírito Santo no dia seguinte, mas ele está testando a tua paciência e confiança. Está difícil, está terrível a prova, mas tenha paciência e confia em quem te chamou, em quem te escolheu. Alamanda rabassura banda calaba. Alamanda rabashebe kandara. Alamanda rabasuyande kemino yaha. Rabanda kalabanda rabasui kemanaras. Aramando kovia rabasiande kemanahai. Alamande kevion de rebassove keman. Arabanda calabashoubi que manarase. Winde canda rabanda canarase. Alabanda calabastuvi que manarase. Uimanda calabashoubi que manarase. Ainda camando convia racer. Assim diz o Senhor desta igreja. Uma nuvem de poder, uma nuvem de autoridade está descendo sobre esta igreja. Receba o poder de Deus nessa noite. Arabanda calabachove que manai. Receba poder de Deus, receba autoridade de Deus, receba em nome do Senhor Jesus. Receba aí, crentes. Receba embaixo. A glória não é só para cá, para cima. Receba a autoridade de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele passeia nos quatro cantos desse templo.
está aqui, receba em nome de Jesus. Jesus, Ele derrama poder sobre a igreja para um propósito. E Jesus, Ele divide as funções. Jesus, Ele chama um para pregar, Ele chama outro para ensinar, Ele chama outro para orar. Ele divide as funções. Ele faz da seguinte maneira: para um, Ele dá autoridade para orar pelos irmãos que creram em Jesus e receberem o batismo com o Espírito Santo. Ele dá autoridade para lançar a rede e ganhar almas. Ala pra calamandarabaxe, we manda calabrasovia ramanara. Assim te diz o Senhor. O teu coração tem se entristecido com o projeto que coloquei no teu coração. Mas não preocupas a tua alma, porque coloquei em ti uma autoridade sem igual. E quando tu pregas, aleluia, eu encho os corações daqueles que ouvem a palavra pregada pela tua boca. Amanda calabaçai. E quando tu pregas, um fogo desce do céu e enche o coração das pessoas que te ouvem. E aquilo que coloquei no teu coração, faça, porque eu sou o Senhor na tua vida. Recebe em nome de Jesus a autoridade de Deus. Assim te diz o Senhor, filho. Eu não te chamei para ser mais um no local onde você está inserido. Eu não te escolhi para ser mais um na tua casa, na tua família, na tua escola, aonde tu fores. Eu te escolhi para ser diferente dos demais. E sobre ti eu derramo uma unção para quando tu lançares a rede, vidas se renderem aos pés do Senhor Jesus. Diz o Senhor na tua vida nessa noite, recebe a autoridade de Deus. Aleluia, fique de pé porque a hora já se foi. Alabra calamanda rabas. Alamanda rabashole kemena. Ai mandara seve com. O Senhor Jesus Cristo, Ele te escolheu e Ele quer derramar poder sobre a tua vida. E se nós formos olhar a palavra poder, ela vai ter duas definições. A Bíblia cita o poder relativo, que tem ligação com alguma coisa. O poder relativo, que depende de alguma coisa, ou seja, digamos, o poder que depende que você ore, o poder que depende que você se consagre. É o poder relativo. Mas a outra definição,
o poder absoluto. É o poder que Jesus Cristo cita em Lucas capítulo 24, versículo 49. É o poder absoluto, é o poder total, é um poder que não tem limites, é um poder que não tem ligação com nada, é um poder que Ele deposita em você, para você fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Mas poder para quê? Poder para mudar a vida das pessoas. Ou você acha que o evangelho é só para você? Ou você acha que o evangelho é só para quem é rico ou para quem é pobre? O evangelho é para mudar a vida de toda a humanidade. E Jesus Cristo, Ele foi tão bondoso com o ser humano, que Ele podia muito bem salvar logo todo mundo de uma vez, pregar Ele mesmo o evangelho e mudar a vida de toda a humanidade. Mas Ele depositou no ser humano o poder de anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite esse poder é para ser depositado na sua vida. Mas esse poder é só depositado na vida de quem crê, na vida de quem acredita, na vida de quem tem fé, na vida de quem tem paciência, na vida de quem tem confiança e na vida de quem obedece a ordem divina. Nessa noite